Mas ó, descosturando, isso aqui já estava. Estamos transformando o nosso carro em um mini motorhome. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que nós vamos fazer o nosso colchão para a gente dormir lá na nossa cama dentro do nosso carro. Se você não está inscrito no nosso canal, já corre lá, se inscreve, ative o sininho para você acompanhar toda essa transformação que nós estamos fazendo no nosso carro e, claro, acompanhar toda essa aventura, todas as nossas viagens. A nossa cama ela tem mais ou menos 1,65 e o colchão ele tem 1,90. Então eu vou cortar ele em partes, isso também para ajudar na hora de guardar quando a cama estiver desmontado. Então ele em partes fica muito mais prático também para a gente guardar ele ali. E para fazer essa cama nós estamos utilizando aqui um colchão de densidade D33, tá? E ele tem 5 centímetros de espessura, então é um colchão muito bom que vai ajudar bastante a gente, aí é bem confortável também. Então eu já tirei aqui as medidas, tá? Das partes que nós iremos cortar, e aí depois de cortado ele será costurado, vamos colocar uma capa nele aqui para ficar bonito, e aí sim ele vai estar pronto aí para a gente poder estar utilizando na nossa cama, valeu? Vamos lá! Para eu não cortar errado, eu vou usar isso aqui como gabarito. Eu já dei aqui o primeiro corte para facilitar. Eu vou retirar aqui agora e eu vou finalizar só no estilete agora. Fica mais fácil também. Que não é uma tarefa tão fácil, mas é possível. O primeiro está cortado, então não saiu tão perfeito igual eu gostaria, mas é o primeiro, então a gente tem a possibilidade de corrigir no segundo. Aqui ó, a primeira parte já foi, vamos para a segunda. Eu acho que entortou aqui a ponta. Ah, tá, um pouquinho só. Segunda peça, já consegui corrigir aqui a falha que teve no primeiro. É isso. Já. Então aqui tá nosso último pedaço, o quarto pedaço. Falei que a gente ia acertando aos poucos, ó, perfeito. O corte ficou certinho. Então aqui nós temos 4 partes. E aí sobrou esse pedaço aqui, nós não iremos descartar, nós vamos utilizar ele na lateral da cama. Tem um espaço ali, então nós vamos cortar ele ao meio. E vamos também cobrir, colocar a capinha e usar ele na lateral. Bom galera, então depois do colchonete passar pelo costureiro e voltar para nossas mãos, nós temos aqui o resultado final. Tá? Não era o que a gente esperava, eu já vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Primeiro, quando nós pegamos o colchonete para a gente participar de um acampamento, nós já identificamos, ainda não estava 100% pronto, mas já identificamos algumas coisas que teria que ser mudado, né, para quando fosse finalizar. E a gente repassou para ele, né, corrigir, e achamos que seria solucionado. Então, depois de praticamente 3 semanas lá no costureiro, consegui pegar de volta, depois de muito trabalho. E aí, para nossa surpresa, enquanto eu não pegava, eu ia lá verificar, e eu já estava vendo que não estava ficando legal e eu dava os toques. Olha, isso aqui precisa corrigir, precisa ficar um pouco melhor e tal, principalmente a estética, né? Mas, para nossa surpresa, não foi bem isso. Mas vamos começar primeiro aqui falando sobre a escolha do material, tá? Nós não conseguimos achar aquele tecido tradicional que a galera utiliza nos colchonetes. O mais próximo que a gente chegou foi esse daqui, e aí nós acabamos comprando ele. Não era o ideal, mas iria nos atender, né?
E aí voltando aqui para a questão do acabamento como um todo, então foi colocado aqui primeiro esse material, que agora me falha a memória, eu vou deixar aqui para revestir o colchonete, né, seria a primeira proteção, e aí depois a capa com zíper. E aí alguns detalhes, né, primeira coisa, questão da folga, que estava muito folgado, a primeira parte já estava muito folgada, aí eu pedi para corrigir, e não corrigiu como eu gostaria, e o acabamento ficou ainda pior do que realmente estava, né. A segunda parte aqui, eu não vou mostrar todos, mas só para vocês entenderem aqui, depois eu passo um por um, mas não vou abrir todos, mas só para vocês entenderem aqui como que ficou e por que da nossa decepção. Vindo aqui para a capa, a questão de acabamento. O acabamento ficou muito feio, muito feio. Esse aqui, por exemplo, né, que é o que está aberto, a gente abriu ele, e aí para fechar, ele está curto. E aí ele fica como? Fica encurtando, obviamente ele vai encurtar um pouco aqui o colchonete, né? Eu não sei como que ele fixou isso aqui, para a gente não perceber, mas a gente for colocar de volta, ele fica, acho que dá para perceber, né? Ele está mais curto. Então não ficou legal. E aí vem para as outras partes, né? A costura muito mal feita, ó. Aqui para vocês darem uma olhada, tentar focar aqui para vocês. Se não pegar eu mostro depois. Mas ó, descosturando, isso aqui já estava. Quando eu fui lá, das últimas vezes já estava descosturando, pedi para ele olhar por que estava descosturando, ele falou que ia corrigir, mas o acabamento como um todo. Um detalhe nesse pequeno aqui, que são as laterais que a gente vai preencher, quando eu fui lá, já tinha um pronto e outro para fazer. Esse daqui, ele estava literalmente um macarrão, ele estava redondo. Ele fez isso aqui literalmente redondo. E eu falei, pô, não é assim, isso aqui é um complemento, preenchimento na lateral da cama, precisa ser, né, igual tá aí o corte, só fazer bonitinho, colocar a capa, o zíper. Aí o queridão lá colocou a capa, mas não tem zíper. Tem um tecido preto por baixo e aqui não tem zíper, que ele costurou também a boca. E aqui, por exemplo, já está sujo, né? Então se a gente fosse retirar para lavar já não daria. Teria que cortar aqui, soltar, costurar e depois fazer na mão, sei lá. Mas não ficou legal. Então foram dois desse aqui. E aí passando aqui, que é o segundo, né? Mais ou menos como ficou, ó. Descosturando também. Consegue ver aqui. E aí passando aqui pelos outros, né? O acabamento, como eu havia mencionado, o acabamento não ficou lá essas coisas. O zíper branco, que eu questionei, pô, mas o zíper branco, troca zíper para preto, não trocou, então não ficou legal. Mas o acabamento tá muito feio. E aí, né, rapidamente aqui por todos eles. E aí onde a gente vai procurar, a gente encontra. A gente encontra vários detalhes. Aqui ele descosturou aqui, refez, aí ficou a marca da máquina. Cara, muito decepcionado com esse serviço aqui, muito mesmo. E aqui o quarto e último, segue o mesmo padrão dos outros. Ó, quase 2 dedos aqui de material sobrando. Tem uma coisa que eu havia pedido, né, para corrigir, deixar ele certinho. O restante da costura a mesma coisa, tudo torto, literalmente torto. Mas uma costura ela começa aqui, e aí do nada aqui ela dá uma quebrada aqui para dentro e termina aqui. Você pode ver aqui, ó. A costura começa no meio e termina aqui. E não é porque tá torto não, tá? Não é porque eu entortei não. Ó, se você pegar aqui, ela também tá na mesma direção, ou seja, os dois ficaram com a costura errada. Então assim, é sem palavra. Aqui, ó, sobreposição de costura. Eu não sei sinceramente como que ele fez isso aqui. É isso, a experiência não foi legal, então esse acabamento ele era muito importante, né, para manter ali uma estética legal, né, porque a gente vai cobrir isso aqui que tem que ficar de qualquer jeito. E aí ficou feio. Dá para perceber também que ele ficou meio arredondado, as bordas, ele apertou demais. Sinceramente eu não entendi muito isso aqui, mas assim, a decepção é grande, eu acho que é visível, né, a minha decepção com esse serviço, sendo que ele já havia voltado para corrigir os problemas, e aí eu fui lá acho que umas 3, 4 vezes, e sempre era a mesma coisa, não, eu vou refazer, né, não vai ficar assim, mas para nossa surpresa ficou, então esse foi o resultado. Certamente nós iremos refazer tudo isso aqui, mas não agora, porque eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, se a gente vai estar aqui ou se a gente já vai estar na estrada, mas nós temos menos de 2 semanas para sair, eu acho que não daria tempo da gente procurar alguém e refazer novamente, então por enquanto ele vai ficar assim, e aí depois que a gente já estiver na estrada, já tiver tudo certinho, a gente vê algum local para a gente poder refazer essas capas, todas elas, não só a preta, mas a capa principal terá que ser substituída também, porque não dá nem para reaproveitar isso aqui. Mas é isso, galera, fica mostrando, né, como que ficou o resultado, mas fica registrada a nossa decepção com essa parte, que era uma parte tão importante, né, e enfim, a função, né, a função dele ele vai continuar
entregando, que é o que? A estrutura, né, pra gente dormir, isso aí não muda nada, mas a questão de acabamento, estética, não só isso, mas eu digo mais a qualidade do profissional. Porque quando a gente trabalha com alguma coisa, seja serviço ou não, a gente tem que entregar o nosso melhor. Então, se você concluir um serviço depois de vários reparos e você entregar pior do que estava, eu acho que isso é impossível acontecer, mas aconteceu. O resultado está aqui, infelizmente. Então é isso, galera. Se vocês chegaram até aqui, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Mas se a gente já estiver na estrada, você já deve ter visto vários outros vídeos nossos aí. Mas continue aqui com a gente. Se você é novo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Isso nos ajuda demais. E se você tiver alguma dica e sugestão, seja sobre o colchonete ou qualquer outra coisa, pode deixar aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Um abraço.